No lugar das postagens, aparece uma mensagem dizendo que as publicações não estão mais disponíveis porque violaram as regras do site. Os tweets apagados estavam numa série de publicações de Bolsonaro que mostravam o passeio do presidente no domingo em Brasília, contrariando as recomendações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Em nota, o Twitter informou que anunciou recentemente a expansão das regras da plataforma para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19. A assessoria do Palácio do Planalto não quis comentar. E hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro repetiu os mesmos argumentos. As declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento repercutiram na imprensa internacional. A gente volta agora a Nova York, só que agora a gente conversa com o Felipe Santana, que tem as informações dessa repercussão. Oi, Felipe, boa tarde, é contigo. Tudo bem, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, hoje o jornal francês Le Monde e a revista alemã Der Spiegel destacaram que a rede social Twitter apagou as postagens do presidente Bolsonaro, como você falou agora há pouco, aqui no jornal hoje. No fim de semana, a agência de notícias americana AP publicou que, mesmo com o aumento do número de casos do coronavírus no maior país da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido uma postura mais desdenhosa do que qualquer outro líder mundial, chamando a pandemia de um problema menor e dizendo que medidas fortes para contê-la são desnecessárias. A rede britânica BBC publicou que enquanto o mundo tenta desesperadamente controlar a pandemia, o presidente brasileiro está se esforçando para minimizá-la, indo contra os conselhos do seu próprio ministro da Saúde. Enquanto esperava os resultados de um segundo teste do coronavírus, saiu do auto-isolamento para se juntar a manifestações contra o Congresso. O italiano La Repubblica diz que Bolsonaro não desiste, continua afirmando que é só uma gripe e que o presidente disse aos governadores do Rio e de São Paulo, que impuseram a quarentena nos estados, para reabrirem tudo, mesmo com o avanço da epidemia e com o medo do país. E o cientista político Ian Bremmer publicou numa rede social o seguinte: Bolsonaro tem um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi num líder democraticamente eleito, Maju. Obrigada, Felipe. Agora a gente volta a Brasília e fala com a Gioconda Brasil nesse momento, porque essas declarações, a gente viu as declarações do presidente, a repercussão internacional, mas a gente quer saber também sobre a repercussão aí em Brasília, Gioconda. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Teve repercussão por aqui também, viu? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, escreveu numa rede social em tom crítico, dizendo que Bolsonaro se tornou o perfeito enquadramento de liderança tóxica. Sair às ruas sem motivo não é um ato de coragem. A ele jamais vai faltar um respirador ou leito de UTI. O mesmo não se pode dizer das milhares de pessoas que ele irá contaminar pelo exemplo. No campo político, também manifestações. Partidos assinaram uma nota conjunta também condenando a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Esses partidos de oposição disseram o seguinte: o presidente insiste em ir na contramão de todas as ações que têm sido tomadas por chefes de Estado de todo o mundo no enfrentamento à pandemia do Covid-19 e que é preciso frisar que não há dicotomia entre saúde e economia. Os países que melhor enfrentaram até o momento a crise do Covid-19 adotaram medidas de isolamento social, aumento no número de UTIs e realização de testes massivos em sua população, e o Estado atuou de forma a garantir o emprego e a renda das pessoas. Hoje, novas manifestações. O vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, disse que o líder do governo aqui no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, liderou a assinatura de um manifesto a favor do isolamento social como forma de conter a disseminação do coronavírus. Também repercussões no judiciário. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o discurso do presidente Bolsonaro está mais focado na economia do que no controle da epidemia, que na Europa se fala mais da proteção da saúde das pessoas. A posição da Constituição tem que ser mais importante pela proteção dos valores, da proteção
proteção da pessoa, da saúde e da vida das pessoas. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também se manifestou hoje durante uma transmissão ao vivo na internet. Ele defendeu o trabalho da imprensa. Sem ter uma imprensa livre, uma imprensa que também possa dizer e trazer luz aos fatos e mostrar os fatos. Em relação aos fatos, não há como querer esconder fatos. Não pode. Num Estado democrático de direito isso não existe. Não há como deturpar os fatos. E a partir de dados verdadeiros ou de fatos verdadeiros é que a gente vai tomar as melhores decisões. Não dá para tomar decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. O ministro Dias Toffoli começou a fala dele defendendo a importância do isolamento social neste momento também para evitar, conter a disseminação do coronavírus. Maju? E Gioconda, a gente tem mais... Não, vamos ouvir a fala do presidente. Do isolamento, que é para puxar a diminuição de uma curva e poder ter um atendimento de saúde para a população em geral. Ou seja, é um momento de solidariedade entre todos os cidadãos do nosso país e no mundo todo se passa por esse drama. Agora sim, Gioconda, eu vou voltar a falar com você, porque tem votação super importante hoje no Senado, para aquelas pessoas que estão esperando esse auxílio de R$600 para informais e também autônomos, e eu queria que você contasse para a gente sobre essa votação tão esperada nesse momento. Ela é importante, Maju, porque ela vai concluir aqui no Congresso a votação dessa ajuda emergencial, Na semana passada foi votada na Câmara, hoje está prevista para votar às 4 da tarde, uma sessão remota, por conta do impedimento de que os senadores se reúnam no plenário para evitar também a disseminação do coronavírus. Teve uma reunião de líderes aqui mais cedo. Eles fizeram, os partidos, os senadores, os líderes, mexeram no texto, mas não de forma no mérito, ou seja, mexeram no que se chama de ajustes de redação. Dessa forma, segundo os senadores, não será preciso que o texto volte para a Câmara, já que essas emendas não mexem no mérito. Essa votação, então, hoje está marcada para as 4 da tarde, votação essa que deverá ser concluída nessa votação remota, ela que começou semana passada, quando o projeto foi aprovado pela Câmara. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal e ainda não tem uma data para começar. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto que cria o auxílio emergencial terá que ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal terá ainda que publicar um decreto sobre o assunto para que os pagamentos sejam feitos. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que agências, lotéricas, correspondentes bancários e aplicativos de celular serão utilizados para fazer o pagamento. Para quem não tiver conta em banco ou não for correntista da Caixa, deve ser criado um calendário, semelhante ao que foi feito para pagar o saldo do FGTS. O objetivo é evitar filas e aglomerações. O Brasil tem hoje quase 39 milhões de trabalhadores informais. No Congresso, houve um debate em torno do valor porque o governo resistiu em aumentar a proposta. Só depois de muita cobrança, a equipe econômica concordou em subir o valor inicial da ajuda, de R$200 para R$600. Este especialista diz que o governo precisa mostrar mais flexibilidade para redirecionar recursos públicos para os setores mais atingidos pela crise. O governo federal tem, sim, um papel importante e que não desempenhou, ou não vem desempenhado, de liderar e de coordenar essas frentes. Em algum momento a gente vai precisar também entender quais são os setores que a gente precisa ter uma produção mais efetiva e deslocar recursos produtivos e financeiros para esses setores. Recursos que vão ficar ociosos por conta da crise. A gente deveria ser capaz de ter esse monitoramento mais bem feito e centralizado no governo federal, coisa que a gente não vê. Numa entrevista hoje, o secretário do Tesouro Nacional não deu sinais de que o governo poderia aumentar o valor para dar mais garantias aos trabalhadores informais e autônomos. De acordo com Mansueto Almeida, R$600 não é um valor tão pequeno para a realidade do Brasil. Então vamos lembrar que nós estamos em um país que 54% das pessoas, em torno de metade das pessoas,
que têm carteira de trabalho assinada ganham menos de 2 salários mínimos por mês, ganham menos de R$2.000 por mês. Parece um programa adequado, é muito melhor do que inicialmente se pensou. Isso vai resolver os problemas de desigualdade do Brasil, isso vai resolver o problema de miséria do Brasil? Não vai, mas o problema de desigualdade de renda do Brasil, de miséria do Brasil, é um problema estrutural e é outra discussão. O Senado também deve votar hoje outro projeto para enfrentar as consequências da pandemia. A proposta autoriza que, durante a suspensão das aulas, escolas públicas do ensino básico distribuam aos pais ou responsáveis gêneros alimentícios que fazem parte da merenda escolar. A distribuição seria acompanhada pelo Conselho de Alimentação Escolar, formado por representantes do governo, trabalhadores da educação, entidades civis e pais de alunos. Vocês perceberam que agora há pouco a gente teve problemas para exibir a segunda fala do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, em que ele falava sobre a importância do isolamento social. Então a gente vai ouvir novamente. Tudo que tem ocorrido no mundo leva a crer dessa necessidade do isolamento realmente, que é para puxar a diminuição de uma curva e poder ter um atendimento de saúde para a população em geral. Ou seja, é um momento de solidariedade entre todos os cidadãos do nosso país, e no mundo todo se passa por esse drama. Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira a primeira morte por Covid-19 no estado. Voltamos a Brasília agora com Vladimir Neto, que traz os números mais atualizados da pandemia aqui no nosso